Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos aqui no Instituto Teológico Missionário Ômega, na nossa segunda aula de homilética e a arte de falar em público. Na primeira aula, tratamos sobre as questões da retórica, da oratória, falamos sobre algumas técnicas, de falar em público ou para falar em público, algumas regras áureas para falar em público. Falamos também sobre a homilética, a importância da homilética, falamos sobre a exegese e a hermenêutica como ferramenta da homilética, e encerramos a aula dizendo que na aula de hoje nós iniciaríamos falando sobre 10 passos para uma boa hermenêutica. Na aula passada já deixamos claro a importância de se fazer uma boa hermenêutica, de conhecer bem o texto, fazer uma boa análise do texto e contexto, entender bem a mensagem do texto, a fim de transmitirmos uma mensagem de forma fidedigna, ou seja, não falar aquilo que o texto não fala. Vamos então a 10 passos para uma boa hermenêutica. Depois falaremos sobre análise de texto em contexto e falaremos de algumas questões homiléticas muito importantes para nós pregarmos a palavra de Deus. Então, 10 passos para uma boa hermenêutica. Primeiro passo: leia o texto em voz alta, comparando com versões diferentes para maior compreensão. Nós temos o que chamamos de traduções e versões da Bíblia. Então, por exemplo, na maioria das nossas Bíblias, nós temos uma tradução no Brasil, não só no Brasil, mas para a língua portuguesa, nós temos a tradução que chamamos de João Ferreira de Almeida. Tradução de João Ferreira de Almeida. A gente tem a tradução da King James. A gente tem a tradução chamada TEB, que é a tradução ecumênica brasileira, e diversas outras traduções. Mas nós temos dentro das traduções versões. Por exemplo, nós temos a Almeida Revista e Corrigida, que é a ARC, é uma tradução de Almeida, porém é uma versão revista corrigida. Nós temos Almeida Revista e Atualizada, que é a ARA, é a tradução de Almeida, porém revista e atualizada. Então é importante nós termos diversas versões da Bíblia e diversas traduções também, a fim de nós compararmos os textos bíblicos. Existem textos que são compreendidos melhor em uma versão específica, e existem textos que são compreendidos melhor em outra versão específica. Então, existem diversas versões hoje. Linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, existe a tradução ecumênica brasileira, existe a versão de Jerusalém, a tradução de Jerusalém, ou Bíblia de Jerusalém, aliás, existe a nova versão internacional, existe a Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista e Fiel, enfim, diversas traduções da Bíblia. É bom a gente ler o texto em voz alta, porque a leitura, isso é um passo importante para uma boa hermenêutica. A leitura do texto em voz alta faz com que todo o nosso subconsciente absorva realmente o texto que estamos lendo. Ok? Então, leia o texto em voz alta e compare versões diferentes para maior compreensão. Compare versões diferentes. Eu, particularmente, gosto muito de usar para leitura de púlpito, no momento da pregação, eu gosto de usar a Almeida Revista e Atualizada. A Almeida Revista Corrigida tem alguns textos que são muito eruditos. A Almeida Revista e Atualizada, na maioria dos textos, ela tem uma visão mais prática, mais popular, mais comum do texto. Mas existem textos que são melhores compreendidos na Almeida Revista e Corrigida e não na Atualizada. Eu, particularmente, gosto muito da Almeida Revista e Atualizada. Mas no momento de um estudo, no momento de leitura, no momento de análise de um texto, no momento de compreender a mensagem do texto, é sempre importante fazer esta análise de versões diferentes, a fim de que a gente compreenda o texto melhor. Segundo passo para uma boa hermenêutica:
Reproduza o texto com suas próprias palavras, ou seja, o que você entendeu do texto, o que é a que você compreendeu do texto nas suas próprias palavras, né? Porque a gente pode, eu sempre falo que, eu acho engraçado que tem alguns professores ou algumas pessoas que citam diversos autores. Fulano diz isso, Ciclano diz aquilo, Beltrano diz aquilo. Aí eu sempre falo, e você, o que você diz? Qual é a sua visão real desse texto? Então é importante a gente falar o texto com a nossa própria visão, porque isso vai nos dar uma compreensão prática do texto, não é? E não somente usando aquelas palavras eruditas que muitas vezes o texto nos propõe. Terceiro passo para uma boa hermenêutica: observe o contexto imediato e o contexto remoto. Eu vou falar disso já já de forma mais prática, análise de texto e contexto, né? E eu já disse aqui no final da aula passada que falaríamos sobre isso. É sempre importante analisar o contexto imediato. O que é o contexto imediato? Aquele que está ali perto da passagem. O que aquele contexto quer dizer? Mas é sempre bom analisar também o contexto remoto ou contexto imediato. Existem contextos de um texto que estão em outros capítulos do livro, que estão em outros livros da Bíblia, que estão em um outro testamento. Então, é sempre bom analisar este contexto. É muito importante para uma boa hermenêutica analisar o contexto. Quarto passo: verifique a linguagem do texto. Qual é a linguagem que o texto está usando? É uma metáfora? É uma história que o texto está descrevendo? É um milagre? É um ensino? É uma parábola? É uma profecia? Qual é a linguagem do texto? Qual é a forma que o texto está expressando? E isso é extremamente importante, porque tem pessoas que fazem interpretações complicadas justamente por não compreender a linguagem que o texto está usando. Por exemplo, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse usa muito uma linguagem figurada. E muita gente gosta de literalizar Apocalipse. Se a gente literalizar o Apocalipse, nós vamos criar monstros terríveis, piores do que os monstros de Harry Potter, Senhor dos Anéis, enfim. O texto tem que ser analisado de acordo com a linguagem que ele está utilizando. É uma linguagem metafórica que o texto está utilizando? Vou dar um exemplo. Quando a Bíblia fala que Isaías profetizou 3 anos nu, não era nu, peladão. Não, desculpa pelo peladão, mas é para compreender. Não era nu, despido, sem roupa nenhuma. Era sem a capa de profeta. E quando o profeta estava sem a capa de profeta, é como se ele estivesse nu. Quando a Bíblia fala que Davi dançou nu diante do povo, quando a Arca da Aliança estava voltando para Jerusalém, ele não estava despido, sem roupa, pelado. Ele estava sem a capa de rei. Então a gente tem que fazer esta análise, porque eu já ouvi pessoas dizendo que Davi realmente dançou nu, que Isaías profetizou 3 anos nu, e não era. Então é uma linguagem metafórica. Para as pessoas daquele momento do texto, de quando o texto foi escrito, elas tinham uma boa compreensão disso. Nós hoje precisamos analisar este texto, precisamos entender qual é a linguagem que este texto está utilizando. Quinto passo para uma boa hermenêutica: pesquise o significado exato das principais palavras. Aí é fazer uma análise exegética, que nós falamos no final da aula passada. É fazer uma análise exegética. O que esta palavra significa? O que este termo significa? Eu lembro de um dia que eu fui estudar o Salmo 51 e me chamou a atenção que Davi, aliás, enquanto eu me lembro aqui, permito-me recomendar uma Bíblia que é importante para a gente fazer essa análise exegética, porque ela já vem assim, um negócio bem mastigado para quem não conhece profundamente texto
original, chama Bíblia Palavra-Chave. A Bíblia Palavra-Chave, em diversas palavras, ela tem um códigozinho, e quando você vai lá no final dela, ela vai falar o significado, a forma que expressa aquela palavra na língua original e o significado. Então eu estava estudando um dia o Salmo 51 e me chamou a atenção que Davi fala assim: lava-me com hisopo e ficarei puro. Aí depois ele diz: dá-me um coração puro. E me chamou a atenção, por que ele diz lava-me com hisopo e ficarei puro, e depois ele pede a Deus um coração puro? Ou seja, se ele já vai ficar puro porque vai ser lavado, para que ele pede um coração puro? E aí eu fui estudar as palavras exegeticamente falando, ou seja, quando ele ora e diz lava-me com hisopo e ficarei puro, o termo original é taher em hebraico. Mas quando ele diz dá-me um coração puro, o termo original é tahor. Qual é a diferença? É a mesma raiz, só que taher é aquilo que está sujo e a gente lava e se torna limpo, se torna puro. Tahor é aquilo que é puro por essência, que não pode se tornar impuro. Ou seja, Davi está dizendo o seguinte: lava-me e ficarei puro, taher. Mas quando o Senhor for mexer no meu coração, eu não quero que o Senhor simplesmente purifique o meu coração. Eu quero que o Senhor tira o meu coração e coloca um coração puro, tahor, que não pode se tornar impuro. Ou seja, um coração como o coração do próprio Deus. Então perceba que mesmo, como eu disse na aula passada, não tendo um domínio das línguas originais, mas é possível fazer essa análise. É possível pesquisar este significado das principais palavras, porque isso vai facilitar e muito a compreensão do texto. Sexto passo para uma boa hermenêutica: faça anotações. É claro que isso que eu estou dizendo aqui de taher, de tahor, eu disse na aula passada sobre teopneustos, eu falei sobre o bara ou bará, que é criar, e assar. São textos que a gente vai estudando ao longo da vida, mas é sempre importante, ao fazer um estudo do texto, para que você faça uma boa hermenêutica, fazer anotações. Fazer anotações. Vai fazendo anotações, porque essas anotações vão te subsidiar para fazer essa boa interpretação do texto. Sétimo passo para uma boa hermenêutica: pesquise o contexto da época. Qual é o contexto da época que o texto foi escrito? Qual é a época? Quando o texto foi escrito? O país onde o texto, para quem o texto foi escrito? Os costumes. Dentro de qual costume? Por que o texto foi escrito dessa forma? A tradição e etc. Por exemplo, uma importância disso. A Bíblia diz que quando Elias foi chamar Eliseu para ser profeta em seu lugar, Eliseu estava no campo, arando a terra com a 12ª junta de bois. A Bíblia diz que Elias chegou e jogou a capa sobre Eliseu. E quando ele joga a capa sobre Eliseu, Eliseu diz assim: permita-me matar 2 juntas de bois e despedir da minha família. E Elias fala com Eliseu: vai e volta depressa, porque você já sabe o que eu te tenho feito. O que quer dizer jogar a capa de profeta sobre ele? E ele já falar: olha, eu vou fazer um churrasco, despedir da minha família e vou voltar e te seguir. Para nós isso não tem significado nenhum, mas naquele tempo o profeta era reconhecido pela sua capa. Não me pergunte como era a capa de profeta, mas dentro do contexto da época, o profeta era reconhecido pela sua capa. Você vai encontrar isso no primeiro livro de Samuel, quando Saul foi buscar o auxílio de Samuel, porque as jumentas do pai haviam se perdido. Ele e o servo chegaram na cidade, encontraram as mulheres e perguntaram pelo profeta. E elas disseram: ele não chegou, mas ele vai chegar para almoçar. E ninguém almoça antes que ele chegue. Vocês o reconhecerão
porque ele estará envolto numa capa, ele estará usando uma capa. Então havia capa de profeta. Então as pessoas daquele tempo sabiam que quando o profeta jogava a capa sobre alguém, essa pessoa que recebia a capa sobre ele entendia, ele está me chamando para ser profeta no lugar dele. Então é preciso ter esta compreensão do contexto da época, do momento em que o texto foi escrito, para quem o texto foi escrito, em qual linguagem o texto foi escrito, porque aí nós vamos conseguir realmente compreender a mensagem do texto e fazer uma boa hermenêutica. Sétimo ou oitavo passo para uma boa hermenêutica: pergunte sempre onde, quem, o que e por quê. Onde o texto foi escrito, quem escreveu o texto, o que escreveu e por que escreveu. Sempre pergunte isto. Nós precisamos compreender, e quando a gente estuda bibliologia, eu sempre digo isso, e com muito cuidado, com muita cautela, eu sempre digo que a Bíblia não foi escrita para nós. Não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para um povo específico, num tempo específico, vivendo uma situação específica, vivendo um contexto político, econômico, religioso, geográfico específico, vivendo um contexto específico. Então nós precisamos conhecer esse texto. Eu sempre digo que nós precisamos estudar o texto no terreno do próprio texto, no momento em que o texto foi escrito. A partir do estudo desse texto, no momento em que o texto foi escrito, nós conseguiremos compreender bem a mensagem do texto. Por que o texto foi escrito? Qual a motivação do escritor? O que levou Deus a usar o escritor para escrever daquela forma? É importante saber estas coisas para uma boa hermenêutica. Nono passo para uma boa hermenêutica: organize o texto em seções principal e secundárias. Então, ao ler um texto, isso é como fazer uma interpretação na língua portuguesa. A gente precisa pensar o seguinte: qual parte nesse texto é a parte mais importante do texto? Porque aí a gente não faz confusão. Vou dar um exemplo. Em Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 4, lá pelo versículo 12, a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus é pura e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quantas pessoas que eu vejo usar este texto para falar de divisão de alma e de espírito? Porque a Bíblia fala que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E quando estudamos sobre o ser humano, sobre a antropologia, ou teantropologia, que é a antropologia à luz da teologia, nós aprendemos que alma e espírito não se separam, são indivisíveis. Mas o texto está falando que a Bíblia penetra até a divisão da alma e do espírito. Perceba que o texto não está falando de divisão de alma e de espírito. O texto está falando do poder da palavra de Deus. Então eu preciso perceber isso. Eu preciso perceber que a parte principal do texto aqui é quando ele fala do poder da palavra. O texto está dizendo que a palavra de Deus consegue discernir entre alma e espírito. Não está falando que a palavra de Deus separa alma e espírito. Então, nesse texto, a parte mais importante do texto não é essa figura que ela utiliza para falar do poder da palavra de Deus, mas o poder da palavra de Deus em si que o texto está expressando. Isso é fundamental para que a gente não construa heresias, para que a gente não fale aquilo que o texto não diz. Como eu disse no final da aula passada, e eu quero repetir aqui, o texto bíblico merece respeito. Então a gente precisa entender esta norma hermenêutica. E o 10º passo para construir uma boa hermenêutica: resuma com a seguinte frase: o assunto mais importante deste texto é. Então, já que eu fiz toda essa análise que nós tratamos aqui, eu preciso compreender. O assunto mais importante desse texto é. Este é o assunto mais importante desse texto, não é? E aqui nós vamos o que nós chamamos de ir no cerne, no centro, no ponto fundamental do texto bíblico. Tá ok? Vamos então falar de análise de texto e contexto, que é o que nós estamos tratando aqui. Então eu preciso ler o texto. Eu vou pregar um determinado texto.
Então eu vou escolher o texto. Uma coisa que é muito importante dizer em homilética, que eu não tenho uma mensagem e arrumo um texto bíblico para compor a mensagem. Não. Eu analiso o texto bíblico e extraio a mensagem do texto. Um dia, um colega, né, me disse isso. Falou: Anderson, eu tenho uma mensagem maravilhosa, magnífica. Eu falei: qual é o texto bíblico? Ele falou: não, eu já tenho a mensagem. Agora eu só preciso do texto para compor a mensagem. Está errado. Esse não é o caminho. Eu não arrumo uma mensagem. Eu não crio uma mensagem e depois arrumo um texto bíblico. Não, muito pelo contrário. É justamente o contrário. Eu tenho o texto e extraio a mensagem do texto. Então, é muito importante compreender isso. Eu tenho que analisar o texto. Eu quero pregar sobre o Salmo 23. Então, eu vou analisar o texto. Qual é o contexto desse texto? Primeiro, que nós estamos falando de um salmo escrito por Davi, que era pastor de ovelhas. Então eu preciso compreender que quem está escrevendo o texto tem um conhecimento amplo do que é pastorear ovelhas. Ele vai falar do Senhor como pastor, mas ele tem um amplo conhecimento, um conhecimento prático do que é pastorear ovelhas. Então eu tenho que tentar entrar na mente do escritor, entender o que o escritor falou. Como eu faço isso? Analisando o contexto do pastoreio de ovelhas no Antigo Testamento. Então eu vou compreender, vou fazer análise desse texto, do contexto. Qual é o contexto do Salmo 23? Um pastor que está pastoreando, que está cuidando. Então quando ele fala: ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então eu preciso compreender que o pastor naquele tempo conduzia a ovelha no deserto e ele passava em alguns lugares, alguns precipícios complicados, florestas fechadas, que eram chamados de vales da morte. Era um lugar onde os salteadores podiam se esconder para tentar arrebatar as ovelhas do rebanho. Eu preciso compreender isso. Eu preciso entender quando o salmista diz assim: leva-me junto às águas de descanso. Eu tenho que entender o que é isso que ele está dizendo. O pastor levava as ovelhas para tomar água em água parada, ou então quando davam um remanso, um lugar que no leito do rio, né, de um riacho, onde dava um remanso, porque se levasse para águas correntes muito fortes, a ovelha podia cair, encharcar a lã e morrer afogada. Então eu preciso compreender este contexto. Outra coisa importante, eu preciso analisar o contexto, né, daquele texto, que é o contexto, como eu já disse, imediato ou remoto. Talvez o contexto imediato do texto está ali. Geralmente está ali, talvez não, está ali, porque é o contexto imediato. Mas o contexto imediato ou remoto pode estar longe. Vou te dar um exemplo. Êxodo capítulo 3, quando Deus fala com Moisés, do versículo 6 ao 8 por ali, quando Deus fala com Moisés que iria enviá-lo ao Egito, aí Deus fala assim: porque eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, por isso eu desci a fim de livrá-los, ok? Deus desceu no Antigo Testamento? Desceu na coluna de nuvem durante o dia, na coluna de fogo durante a noite, na glória sobre o tabernáculo. Então Deus desce para caminhar com o povo no deserto. Agora, o contexto do cumprimento real desse texto está onde? Lá em João, evangelho escrito por João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas que foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Então, o contexto real de cumprimento dessa passagem está lá no Novo Testamento. Então, esse é o contexto remoto que a gente precisa analisar. E no momento da mensagem, essa análise é importante e fundamental para a gente ter verdadeiramente a mensagem que vai ao coração das pessoas. Existem diversos textos na Bíblia, eu chamo isso de chave hermenêutica, em que a chave hermenêutica está num outro livro, em que a chave hermenêutica está num outro testamento, num outro capítulo da Bíblia, mesmo sendo do mesmo livro. Ainda sendo do mesmo livro, está num outro capítulo. Então a gente tem que analisar esses contextos. Outra coisa importante nós tratarmos na homilética é que nós podemos sim usar o que nós chamamos de
ilustrações numa mensagem. O que são ilustrações? Ilustrações são ferramentas que nós usamos para ampliar o conhecimento do nosso ouvinte. Quais são as fontes de ilustrações? Diversas. Um testemunho pessoal é uma ilustração. Um fato bíblico é uma ilustração. Uma fábula, algo irreal, eu posso usar como ilustração? Posso. Eu só tenho que deixar claro para o meu ouvinte que eu vou usar uma ilustração que é uma fábula. É claro que eu posso usar. Quais são as fontes da ilustração? Aliás, essas são as fontes, né? Testemunho pessoal, uma fábula, um outro fato bíblico, enfim. Qual é a importância dessa ilustração? Ela vai abrir a mente do meu ouvinte. Quando eu posso usar essa ilustração em um sermão? Na introdução do sermão, nas divisões principais do sermão ou na conclusão do sermão. Agora, com qual objetivo? Quando eu uso uma ilustração na introdução do sermão, ela tem que ser uma ilustração que vai motivar o meu ouvinte a se interessar por aquilo que eu irei ministrar durante aquele sermão. Então, eu tenho que saber que tipo de ilustração que eu vou usar, e eu tenho que entender que se eu estou usando uma ilustração na introdução do sermão, eu estou usando a fim de motivar o meu ouvinte para que ele se interesse por aquilo que eu vou ministrar durante o sermão. Se eu uso uma ilustração nas divisões principais, que é o que nós chamamos de corpo do sermão, essa ilustração tem que objetivar, fixar na mente do meu ouvinte aquilo que eu estou ensinando durante a ministração. Então, eu tenho que saber qual ilustração que eu vou usar e qual o momento que eu vou usar a ilustração, tá ok? E se eu uso a ilustração na conclusão do meu sermão, essa ilustração tem o objetivo de mover o meu ouvinte, gerar nele uma atitude, motivá-lo, fazê-lo reagir diante daquilo que eu estou, ou diante daquilo que eu já ensinei. Tá ok? Então, as ilustrações podem ser históricas, né? Você pode contar um fato bíblico, você pode contar um fato histórico, você pode contar uma fábula, como eu falei, você pode contar um testemunho pessoal. Tudo isso vai ser muito importante na ilustração. Entendendo que nós estamos estudando homilética, a arte de preparar e pregar sermões. E como arte, a homilética tem que ser aprendida. Então, quanto mais eu pratico, mais convincente eu me torno. Quanto mais eu exerço esta atividade, mais eu terei condições de exercê-la. Então, isso não é de um dia para o outro. Eu prego há 28 anos e eu olho a minha pregação hoje, a pregação quando eu comecei, hoje eu tenho muito mais facilidade. Por quê? Porque são 28 anos pregando. Então a gente precisa exercitar isso. O que nós estamos ensinando nessas duas aulas de homilética deve ser colocado em prática. Você tem a apostila em mãos, o material em mãos, e através dessas nossas orientações, com essas nossas orientações, você vai praticar isso. E ao praticar isso, você vai exercitando e vai se tornar um pregador cada vez melhor. Tá ok? Uma coisa que nós precisamos em homilética é entender o que é sermão. Estamos falando aqui de sermão, e a palavra sermão às vezes tem um contexto pejorativo, porque as pessoas falam, por exemplo, o meu patrão me passou um sermão. Não é desse sermão que a gente está falando. Homileticamente falando, o sermão é uma mensagem de Deus, né? O sermão é uma palavra, uma mensagem de Deus ao coração das pessoas. E nós, ao estudarmos um texto, é bom, é ideal que a gente faça um esboço do sermão. O esboço do sermão é muito pessoal. Ele é muito pessoal. Ou seja, cada um vai fazer de acordo com aquilo que ele vai compreender. Quando eu faço o esboço do sermão, eu faço de forma que só de bater o olho ali no esboço, eu já sei o que eu quero falar. E o esboço do sermão vai nos ajudar a nos guiar de forma lógica no sermão.
porque o sermão tem que ser uma construção que a gente vai fazendo e essa construção vai sendo feita a fim de que o nosso ouvinte compreenda realmente a mensagem que a gente está expressando. Então, esse sermão tem que ser construído paulatinamente. Quais são os tipos de sermão? Você vai acompanhar isso na sua apostila e nós temos como tipo de sermão, sermão textual, sermão tópico, sermão expositivo. São os 3 tipos de sermão. Alguns autores defendem o sermão temático, só que a gente sempre ensina que todo sermão está subordinado a um tema, então todo sermão é temático. Então nós usamos para o lugar do sermão temático o sermão tópico. O que é o sermão tópico? É o sermão que nós vamos desenvolvendo alguns tópicos, né, nas suas divisões principais. O que é o sermão expositivo? É o sermão que nós pegamos um volume de texto e expomos este volume de texto. O que é o sermão textual? É o sermão que a gente pega um versículo ou parte dele, desde que este versículo ou parte dele tenha mensagem importante, tenha relação da mensagem com a necessidade dos ouvintes e tenha sentido completo. Então, esses são os 3 tipos de sermão. O sermão quanto ao propósito. Quais são os propósitos de um sermão? O sermão tem propósito evangelístico, pastoral ou didático. O que é o sermão de propósito evangelístico? Como o próprio nome diz, é quando eu tenho um público de pessoas não crentes e eu vou ministrar um sermão a fim de levar essas pessoas a conhecerem a Cristo e se converterem a Cristo. Isto é um sermão evangelístico, é um sermão que é ministrado para um público de pessoas não crentes. O sermão pastoral é um sermão que é ministrado para um público de pessoas que são crentes. O meu objetivo no sermão pastoral é levar estas pessoas a reagirem diante de uma verdade do Evangelho, diante de uma verdade da palavra de Deus, motivar estas pessoas a uma reação. E o sermão quanto ao propósito didático, né? O sermão didático é onde eu tenho um público misto, né? Onde eu tenho um público de pessoas que são crentes e pessoas também não crentes. Eu posso usar um texto para pregar um sermão evangelístico? Posso. Por exemplo, Salmo 23, vou pregar um sermão evangelístico. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus quer ser o seu pastor, Ele quer guiar a sua vida, Ele quer que você esteja debaixo do pastoreio dele. Isso é evangelístico. Há um sermão pastoral. Olha, Jesus é o seu pastor e você precisa estar submisso a ele. Você precisa estar debaixo do seu cajado. Você precisa entender que ele é o Senhor da sua vida. Pronto, sermão pastoral. Quanto ao propósito pastoral, eu posso pregar um sermão didático com o Salmo 23? Posso. Eu posso usar as 2 argumentações. Então, o sermão quanto ao propósito vai depender do público que está nos ouvindo. Quais são as partes do sermão? Quais são as partes do sermão? O sermão é composto de 4 partes. A primeira parte do sermão é o título. O sermão não tem tema. O tema é muito amplo. Né? Então nós temos um assunto, aí temos um tema que delimita o assunto e temos um título que delimita o tema. Então a primeira parte do sermão é um título. O sermão tem que ter um título. A segunda parte do sermão é a introdução. É o momento que eu vou gerar no meu ouvinte o interesse por aquilo que eu vou ministrar. É o momento que eu lanço os pressupostos do meu sermão. Isso é a introdução. A terceira parte do sermão são as divisões principais. É o que eu chamo de corpo do sermão. É onde eu realmente desenvolvo a mensagem do sermão. É ali que eu exploro o texto. É ali que eu apresento as ideias do texto, nas divisões principais ou no corpo do sermão. E a última parte do sermão é a conclusão. É o momento que eu concluo o sermão, fecho o sermão e mostro para o ouvinte que eu cumpri o objetivo que eu havia proposto na introdução do sermão. Então, é muito importante nós montarmos o esboço do sermão
com estas 4 divisões, com essas 4 partes do sermão. Tá ok? Então o sermão é uma palavra de Deus, o sermão homileticamente falando é a palavra de Deus e que é dividido nessas 4 partes. Eu quero fechar a aula de homilética falando de 3 perspectivas diferentes da homilética. A primeira perspectiva eu chamo aqui de da pesquisa ao púlpito, ou seja, o momento que eu começo a pesquisar o texto, o momento que eu começo a fazer uma análise, estudar o texto, até o momento que eu chego no púlpito. Este momento da homilética é muito importante. Ele é fundamental para uma boa pregação da palavra de Deus. Ele é essencial para uma boa ministração de um sermão, da pesquisa até o púlpito. Se você trabalhar com excelência da pesquisa até o púlpito, tudo indica que você terá um bom sermão e será usado por Deus. Ah, pastor, mas e a oração? É aqui, nesse momento. É durante a pesquisa que você vai orar, vai pedir a graça de Deus, vai pedir o Espírito Santo para abrir o seu entendimento do texto, vai pedir o Espírito Santo para trabalhar a mensagem no seu coração. Eu sempre digo que a mensagem tem que falar primeiro ao meu coração. Se não encher o meu coração, se não falar comigo, se a mensagem que eu estiver pregando não falar comigo primeiro, quer dizer que não vai falar com quem está me ouvindo. Então, da pesquisa ao púlpito. O segundo momento importante da homilética é do púlpito ao ouvinte. Como eu vou ministrar o sermão? Quais as palavras que eu vou usar? Eu conheço a necessidade dos meus ouvintes, eu sei o que eles realmente precisam ouvir, que é a palavra de Deus. Então, do púlpito ao ouvinte, se é importante que eu tenha um trabalho de excelência da pesquisa ao púlpito, é importantíssimo que eu trabalhe com excelência também do púlpito ao ouvinte. As palavras certas, a entonação de voz, a gesticulação correta, a expressão facial correta, o vocabulário correto para o meu ouvinte compreender a palavra de Deus, isso é do púlpito ao ouvinte. O terceiro momento importantíssimo de um sermão é o que eu chamo do ouvinte à prática. É quando eu proponho na minha mensagem, eu proponho para o ouvinte qual é a prática que aquela mensagem exige dele. O que aquele sermão que eu estou pregando exige dele na prática. Isso é extremamente relevante, porque não há que se pregar um sermão que não nos projete para a prática. Todo sermão tem que ser ministrado a fim de nos projetar para a prática. Então, eu preciso persuadir o meu ouvinte. O que é persuadir? É levar o meu ouvinte é convencê-lo, é mostrar para ele a importância da prática diante daquilo que eu acabei de ensinar. Então, essas 3 ações, atitudes na homilética são muito importantes e devem ser um trabalho feito com muita excelência. Da pesquisa ao púlpito, excelência. Do púlpito ao ouvinte, excelência. E do ouvinte à prática, excelência. E com toda certeza, passando por estes caminhos, obedecendo estes critérios e suplicando, sem dúvida nenhuma, constantemente, a graça de Deus sobre a sua vida e pedindo ao Espírito Santo que trabalhe o seu coração, que abra a sua mente para a compreensão da mensagem, meu querido, Deus vai te usar de forma poderosa para a pregação da palavra de Deus. O meu desejo é que o Espírito Santo realmente te use como um pregador eloquente e um pregador convincente, que você seja a boca de Deus para os ouvintes, que você seja a voz de Deus para aqueles que ouvem a tua pregação. Deus te abençoe, chegamos ao final da nossa aula. Fica aqui mais uma vez o abraço do pastor Anderson Silva a todos vocês, nossos alunos do Instituto Teológico Missionário Ômega. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e que Deus te use poderosamente para a pregação da palavra de Deus. Deus te abençoe e te prospere em tudo, em nome de Jesus. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.